Embora não possamos controlar o futuro, muitas vezes nos preocupamos demais com ele. Isso acontece porque não temos controle sobre o futuro e isso nos assusta. Às vezes, pensamos que podemos controlá-lo ao pensar nele ou talvez orar. No entanto, a verdade é que mesmo tentando, o futuro ainda é incerto apesar dos nossos esforços. Os antigos estoicos acreditavam em aceitar a incerteza do futuro e outras coisas que não estão sob nosso controle. Eles diziam que não devemos focar nas coisas que não podemos controlar. Tentar controlá-las é um desperdício de tempo e nos deixa com medo e ansiosos. Esses sentimentos, chamados de paixões pelos estoicos, atrapalham nossa paz interior. Não queremos gastar nosso tempo preocupados com coisas que não podemos controlar, certo? No entanto, muitas vezes nos encontramos preocupados o tempo todo, mesmo com coisas pequenas e não tão importantes. Até mesmo coisas que consideramos muito importantes para pensar e se preocupar não merecem tanto a nossa atenção. Se nos importarmos apenas com nossas ações, pensamentos e objetivos, então não precisamos nos preocupar com outras coisas que estão fora do nosso controle. Elas vão e vêm, assim como a chuva ou as ondas do mar, e nossa paz interior não deve ser perturbada por elas. Parece fácil e faz sentido, mas muitas pessoas concordariam que é difícil seguir essa ideia estoica de manter a mente calma. No entanto, mesmo um pequeno progresso em direção a se preocupar menos é uma melhoria. A maioria das pessoas ficaria feliz com isso. Agora, como podemos parar de nos preocupar tanto com coisas que não podemos controlar, especialmente se é algo que fazemos o tempo todo? Felizmente, os estoicos deixaram algumas dicas valiosas para nos ajudar a lidar com um mundo que é imprevisível. Nossa mente muitas vezes cria imagens falsas do que vemos e faz a situação parecer pior do que realmente é. Nossa mente pode aumentar o problema, pensando em coisas que não são verdadeiras. Isso nos faz sentir mais assustados ou preocupados do que precisamos. Essas fantasias podem parecer úteis, pois achamos que nos ajudam a prever o futuro, mas quando ficamos pensando muito nelas, podemos nos sentir mal sem necessidade, e isso pode afetar outras pessoas também. O medo se espalha facilmente, então se ficarmos falando sobre desgraças e coisas ruins, outras pessoas vão ficar com medo também. Por exemplo, imagine que vemos um grupo de pessoas se aproximando de nós à distância. Não sabemos quem são nem o que querem. Nossa mente começa a criar histórias malucas. Pensamos que eles estão vindo nos machucar, nos sequestrar ou fazer coisas terríveis para nós. Começamos a suar e tremer só de pensar nisso. Contamos para os outros que estamos em perigo. Todo mundo começa a entrar em pânico, mas, depois de um tempo, percebemos que essas pessoas apenas passam por nós. Alguns até nos cumprimentam. Não aconteceu nada terrível, afinal. Na maioria das vezes, nossos pensamentos exagerados sobre o futuro nunca se tornam realidade. Eles só existem em nossa mente. No entanto, muitas pessoas passam muito tempo pensando nessas coisas. Sêneca diz que, se ficarmos com medo demais, a vida não será boa e ficaremos tristes o tempo todo. Então, como podemos lidar com isso? Sêneca nos dá um conselho. Devemos ser prudentes. Isso significa que devemos ter cuidado com as histórias que nossa mente cria e não acreditar em tudo o que pensamos. Mesmo quando vemos sinais de que algo ruim pode acontecer, ainda precisamos ter calma e não deixar que nossa mente exagere. Isso é uma forma de controle, controlar como pensamos. Um outro estoico chamado Epicteto tem uma história sobre um escoteiro covarde. Esse escoteiro foi enviado a Roma e voltou assustado, dizendo que a cidade estava em um estado terrível, com morte, exílio e pobreza. Mas outro homem, chamado Diógenes, foi enviado à mesma cidade e voltou com uma perspectiva diferente. Ele não negou os problemas que viu, mas também viu coisas boas. Ele disse que a morte não é tão má e que dormir no chão pode ser confortável. Ele não ficou com tanto medo como o escoteiro covarde. A diferença entre esses dois homens é que eles olharam para a mesma situação de maneiras diferentes. O escoteiro covarde ficou muito preocupado e viu apenas coisas ruins. Diógenes viu o lado bom e não ficou tão preocupado. Isso mostra que o que importa
É como pensamos sobre as coisas da vida. Se pensarmos que algo é terrível, vamos acreditar que é. Mas se olharmos para as coisas de forma mais equilibrada, podemos não nos preocupar tanto. Os estoicos nos ensinam que nossa felicidade não deve depender das coisas que não podemos controlar. Eles nos lembram que temos poder sobre como pensamos e reagimos. Em vez de desejar que o futuro seja do jeito que queremos, devemos aceitar o que vier. Isso nos ajuda a não nos preocuparmos tanto. Afinal, se abraçarmos o que vier, não teremos muito do que nos preocupar. Espero que essas ideias ajudem você a lidar com suas preocupações e a encontrar mais tranquilidade em um mundo incerto. Se quiser saber mais sobre o estoicismo, há um livro muito bom chamado Estoicismo para você se aprofundar muito mais no mundo estoico. O link está na descrição. Lembre-se de que pequenos passos em direção a se preocupar menos já são um progresso. Obrigado por assistir. Até a próxima.